em nome de Jesus. Amém. Nós estamos meditando no livro de Hebreus, estamos aqui no início, nos primeiros 3 versos, e vamos ficar, assim, eu creio que mais 1 ou 2 quintas-feiras, nesses 3 primeiros versos, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. É tão grandioso esse início, esses 3 primeiros versos, que nós falamos sobre eles na quinta passada, vamos falar hoje e vamos falar mais algumas quintas. Quando eu estava olhando para esse texto hoje, eu fui até Isaías, no capítulo 40, verso 5, que diz assim: e a glória do Senhor será revelada, e toda a carne juntamente a pois a boca do Senhor o disse. Você vê, essa é a declaração do profeta Isaías: a glória do Senhor será revelada. Agora, se você me conhece, sabe que a glória de Deus e a glória do Senhor são um tema tremendamente contínuo e importante e urgente em todo o meu ministério de ensino. Em tudo que eu ensino está focado nessa realidade. Então eu falo disso com frequência porque a Bíblia é sobre isso, não é? Porque a Bíblia fala sobre isso o tempo todo. Agora, olhe comigo por um momento aqui nesse capítulo 40 de Isaías, e me deixe apresentar um breve histórico para que você saiba a importância dessas palavras nesse livro maravilhoso, não é? De todas as formas é o livro de Isaías: o estilo, a escrita, a profundidade. Quem mais viu Cristo no Velho Testamento? Então o livro de Isaías se divide em 3 partes. Os primeiros 35 capítulos são capítulos de condenação e julgamento sombrio. Quem gosta só de ouvir coisas agradáveis não vai achar aquilo que eu disse, quão maravilhoso é o livro de Isaías, porque são 35 capítulos de condenação, exposição do pecado. Nós temos a ira de Deus, capítulos em que Deus fala palavras de ira, vingança, condenação, julgamento, sabe? Fala dos nossos pecados como feridas podres, fala de tudo aquilo que a gente acha elevado como terrível. Fala que se não fosse a graça de Deus, todos nós seríamos como Sodoma e Gomorra, que a diferença entre nós e Sodoma e Gomorra é nenhuma. Essa ideia de que nós achamos que Sodoma e Gomorra realmente recebeu justiça e foi destruído, então, Isaías diz: se não fosse Deus deixar um remanescente para ele, guardar para ele, pela graça soberana, um povo, todos nós seríamos como Sodoma e Gomorra. É sobre isso que são os 35 capítulos de Jeremias. Aqui e ali, no meio dessa escuridão, essas trevas, a luz perfura e você vê algo da misericórdia, um brilho da graça, pois o julgamento de Deus sempre é temperado assim, com graça, algo flui do seu amor, mas o tema geral dos 35 capítulos é julgamento sem mitigação, julgamento sem nada a não ser, por exemplo, você começa os primeiros capítulos de Isaías, esse peso todo, até ele chegar e dizer: se não fosse Deus deixar um remanescente, então todos nós seríamos como Sodoma e Gomorra. Então ele está falando sobre coisas, julgamentos terríveis, mas de repente brilha um raio de luz, tipo, e a virgem conceberá e dará à luz um filho, e volta, tem esses brilhos de graça. Então essa pequena, depois disso, você tem a segunda sessão do livro de Isaías, que é do capítulo 35
36 ao 39. E essa pequena seção aqui no meio é realmente o coração da profecia de Isaías. É o cenário histórico em que de Israel, em que a profecia foi trazida. Você tem o cenário. Esse capítulo, o profeta descreve a situação, os assuntos em seu próprio tempo. Ele está falando dele e por que Deus deve julgar. Está falando dele, das pessoas que viviam com ele, da cidade que ele vivia, e realmente, embora seja distinto, de certa forma, dos 35 primeiros capítulos, porque agora são capítulos históricos, eles se encaixam perfeitamente nos primeiros 35 capítulos no tema, porque você tem julgamento, ainda que falando historicamente sobre o tempo de Isaías. Mas o livro de Isaías não acabou, né? Graças a Deus o livro de Isaías continua. Felizmente não acabou. Para o povo de Deus estava chegando outro dia. E os capítulos de 40 a 66 é a respeito disso. E essa é a sessão sobre salvação. Essa é a sessão onde toda a ira foi revelada, tudo que o homem merece, tudo que o homem é. Mas agora, a partir do 40, a salvação chega. E nessa sessão nós temos o Messias apresentado, como nós lemos no início do culto, como servo sofredor, em Isaías 53. Então veja como essa última sessão do livro de Isaías começa no versículo 1 do capítulo 40. Após 39 capítulos de julgamento, você lê o seguinte: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. 40, 1 e 2. Então, agora vai vir uma mensagem de consolo, dizendo que a salvação está chegando, dizendo que a misericórdia está raiando como sol, e a iniquidade é perdoada, e o castigo chegou ao fim. Essa é uma mensagem, a partir de agora, de esperança. Essa é uma mensagem de glória, não é uma mensagem centrada no homem. Tudo a respeito do homem é aquela ira, aquela indignidade, como Sodoma, como Gomorra. Mas agora é o amanhecer de um novo dia. Essa é a luz no fim desse longo túnel de 39 capítulos. A estrela da manhã sinaliza o fim da escuridão, eu diria, e a salvação está chegando finalmente. E com esse tema nós prosseguimos para o verso 3, quer dizer, Deus está dizendo, é um tempo de consolo, agora chegou a hora da salvação. E como é que começa o verso 3? Começa com um texto muito famoso, porque diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E quando você ouve isso, você logo lembra, não é? Quando você ouve essas palavras de Isaías, você lembra de outra figura, você lembra de João Batista, porque em Mateus, no capítulo 3, no versículo 3, é assim que Mateus descreve a chegada daquele que prepara o caminho do Senhor e que apresenta Jesus ao mundo, dizendo que Isaías é esse que prepara o caminho do Senhor. Quando o rei ia para um lugar, normalmente os caminhos são tortuosos, não é? Você desce vale, sobe, vai para lá, vem para cá. Mas se o rei vinha, se preparava uma estrada com um mínimo de curva possível, não é? Uma estrada reta, você endireitava o caminho, ele não era mais torto, você fazia pontes, você tapava vales, você aplainava algo alto para a estrada ir, você preparava o caminho de Deus. E agora nós estamos falando de conforto, perdão, salvação, nesse amanhecer. E João Batista, ele estava preparando não um caminho físico assim para o rei, mas um caminho para o coração dos homens.
E você sabe que toda a preparação de um caminho exige o quê? Agora se o que usa dinamite, explode, perfura. Naqueles dias você não tinha isso, mas você tinha que usar dessa mesma dureza e violência com aquele terreno selvagem. Então João está preparando o caminho, não físico, mas o caminho para o coração dos homens, o coração duro, e uma entrada para o coração duro de Israel. Todo vale será exaltado, e toda montanha e colina abaixada. É o que as pessoas faziam: um vale muito baixo, eles levantavam para a estrada passar, e uma colina muito alta, eles iam aplainar. Tudo torto vai ser endireitado, e os lugares ásperos tornados lisos. Ele estava fazendo esse trabalho, não é, sobre o coração dos homens para a chegada do Messias. Esse era o ministério de João, e ele fez essas coisas pregando o quê? O arrependimento, não é? A confissão de pecado, o batismo. Não fazia nenhuma diferença se você era, sei lá, um qualquer lá, visto como pior, ou se você era um fariseu. Você tinha que, da mesma maneira, ser chamado ao arrependimento, ao batismo. Então, o versículo 5 diz: e a glória do Senhor será revelada. O versículo 5 de Isaías 40: e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente o verá, pois a boca do Senhor o disse. E finalmente, então, o brilho final, a labareda final da glória de Deus. Toda a carne juntamente verá, não é, essa glória. E termina dizendo: porque a boca do Senhor o disse. E o verso 8 diz: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Se Deus disse, acabou, vai ser assim, não é? Acontecerá dessa forma. Há um dia de salvação, e João Batista era a voz, era aquele que preparava o caminho do Senhor. Era sobre isso que Isaías estava dizendo. E ele vai preparar o coração dos homens, suavizando os lugares difíceis. Então a glória do Senhor será revelada. Então o profeta Isaías, sem ver a era da igreja, vai lá para o fim. Isso é muito comum nos profetas, não é? Eles veem tudo, mas não sabem muito bem o tempo das coisas. Você vê, ele está falando sobre João Batista chegando, aplainando o caminho, Jesus chegando, e daqui a pouco ele já está falando sobre toda a terra vendo a glória do Senhor. Mas isso a gente sabe que tem esse hiato no qual nós estamos vivendo. Isso Isaías não viu. Isaías viu preparando o caminho do Senhor, e já viu a glória do Senhor revelada a toda a carne, e ele pula todo o caminho para a plenitude final. Eles não podiam ver o que havia entre esses picos, mas apesar disso é tão certo quanto João Batista viria, o fim, porque, como Deus disse, isso vai acontecer. Então vamos nos concentrar, se pudermos, apenas na primeira parte do verso 5, que diz: a glória do Senhor será revelada. O que significa? Que tipo de coisa esse nome descreve? Que tipo de título é esse? Que tipo de pensamento é esse? Qual é a verdade contida na mensagem do Espírito de Deus aqui? Tudo que Deus faz é para revelar essa glória. Então me deixe dar simplesmente alguns pontos para nós caminharmos. A glória do Senhor é a expressão da pessoa de Deus. É por isso que não há nada que a gente vá falar sobre a palavra de Deus ou sobre qualquer outra coisa no mundo de Deus que não estejamos focados na glória de Deus. A glória de Deus é qualquer manifestação do caráter de Deus, qualquer manifestação dos atributos de Deus no mundo, no universo. Qualquer revelação de Deus é a manifestação da glória de Deus. Em outras palavras, a glória de Deus é para Deus o que o brilho é para o sol. A glória é para Deus o que o molhado é para a água. A glória de Deus é o que o calor
é para o fogo. Você não pode separar uma coisa da outra, não é? O que o molhado é para a água, nunca você pode separar. O que o calor é para o fogo, o que o brilho é para o sol. Em outras palavras, é uma emanação, é uma refulgência. Isso é a glória de Deus, é um brilho, é o produto da sua presença. Se Deus se manifesta, o que flui é a sua glória, é a revelação de si mesmo. Sempre que Deus se revela, essa manifestação é a sua glória. Não importa se Ele se revela em sua ira infinita no inferno, ou em suas alegria eternamente e gozo infinito no céu. Como Deus se revela é a glória de Deus se revelando. Isso realmente se refere à presença de Deus. Não é? Logo se vê que o que diferencia o céu do inferno não é a falta, a ausência da presença de Deus. É que quando nós pensamos no inferno, a presença é a presença da sua infinita ira. Não é? Mas tudo é a presença e a emanação de Deus. E agora nós sabemos que tudo que existe no universo é uma manifestação da glória de Deus, porque todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele e por causa dEle. Não há nada que exista no universo que exista por causa de alguém que não seja Deus. Não há nenhuma coisa que exista no cosmo que exista por uma outra razão, que exista para si mesmo ou por causa de outra coisa. Então tudo que existe é o resultado da natureza, portanto projeta a sua pessoa. Os céus então declaram a glória de Deus. A besta do campo, os animais selvagens lhe dão glória. Tudo o que Ele já fez manifesta de alguma forma a sua natureza, a sua sabedoria, a sua bondade. Tudo que Ele faz e fez fala de alguma forma da sua essência, de modo que todas as coisas criadas e todas as coisas existentes são revelações da glória de Deus. Tudo são revelações da sua pessoa. Então você vê a glória de Deus tanto na menor flor, ou no aroma mais suave de uma flor. Você vê a glória dele numa borboleta, você vê a glória dele numa árvore, vê a glória dele no céu, vê a glória dele em tudo, porque todos são pontos de referência da sua natureza, da sua mente, de quem Ele é. E você vê a glória dele, eu disse, é como o brilho do sol. Você não pode separar o brilho do sol, mas o brilho não é o sol, mas ao mesmo tempo é inseparável do sol. Ele é a manifestação do sol. Então agora Moisés, tendo visto tudo isso que nós estamos dizendo, como toda a natureza expressa essa glória, queria mais. Em Êxodo 33 ele diz a Deus: mostre-me a tua glória. É óbvio que Moisés estava vendo a glória de Deus de todas essas formas. O que ele está dizendo é que não é eu nunca vi nada da sua glória, eu quero ver mais da sua glória. Não era como se ele nunca tivesse visto, era como se ele quisesse ver mais. Ele sabe que todas essas coisas, apesar de manifestar a glória, escondem mais do que revelam. E Deus disse para Moisés: ninguém me verá e viverá. Não posso lhe mostrar a plenitude da minha glória, ou você será consumido, mas o permitirei que veja o meu brilho posterior. E colocou em uma rocha e revelou um pouco da sua glória a Moisés. É assim, houve um momento em que, além da revelação geral da criação, porque os céus manifestam a glória de Deus, além da sua glória ser manifesta na natureza, além disso, Deus deu algumas revelações muito especiais da sua glória, muito especiais. Por exemplo, naquele dia,
a Moisés. Moisés viu algo da glória de Deus que era totalmente diferente dessas outras formas que a glória de Deus se manifesta. Quando ele estava ali, então, escondido na rocha, depois ao povo, quando ele desceu da montanha, e a glória de Deus refletia no seu rosto. Deus deu algumas manifestações especiais assim, dessa glória. No jardim, por exemplo, a Bíblia diz que Adão e Eva caminhavam e conversavam com Deus no frescor do dia. Ou seja, eles no jardim, eles tiveram, sua presença estava lá em uma nuvem de luz, emanando de maneira inefável para eles a sua glória. Eles viram algo da Shekinah de Deus diariamente no jardim do Éden. E em Levítico capítulo 9, verso 6, Moisés disse ao povo que a glória do Senhor iria aparecer para eles, e apareceu. E quando eles estavam no deserto, em Êxodo capítulo 16, Deus os alimentava com maná, a Bíblia diz. E quando o maná veio, lhes foi fornecido, a Bíblia diz que a glória do Senhor foi vista por eles. Você vê, no Monte Sinai, quando Moisés subiu para comungar com Deus, a glória do Senhor cobriu a montanha inteira. Uma montanha inteira. Para que o povo também pudesse ver. Diz assim: e subindo Moisés ao monte, Êxodo 24, a partir do 15. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Imaginem isso, a glória cobriu o monte inteiro, depois ela estava sobre o monte como uma labareda de fogo enorme, e Moisés subiu, entrou no meio dessa nuvem, e o povo vendo essa manifestação da glória de Deus. E Moisés então ficou lá 40 dias e 40 noites. E a gente descobre que em Êxodo, capítulo 40, ao final, porque Deus deu cada detalhe do tabernáculo minuciosamente, cada essência que ia ser usada para o incensário, a receita do perfume que ia queimar no incensário. Deus disse que aquele perfume, tem a receita lá, aquele perfume não podia ser usado por ninguém. Você não podia fazer aquele perfume para usar em você. Aquele era o perfume que só no tabernáculo ia usar. Deus deu os centímetros de cada coisa. Deus deu todas as coisas do tabernáculo. E finalmente um dia ficou pronto. E quando pela primeira vez ficou pronto o tabernáculo, a glória do Senhor encheu a tenda da congregação. Diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Era a inauguração, né? De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Êxodo 40, 34, 38. Você vê, a partir da inauguração do tabernáculo, a glória do Senhor desceu sobre o tabernáculo. E aí, como eles andavam e paravam? Se a glória ficasse sobre o tabernáculo, eles ficavam parados. Uma semana, 2, um mês, o tempo que fosse. Quando a nuvem da glória de Deus se levantava do tabernáculo, eles sabiam, vamos desmontar tudo, e então a nuvem andava e eles andavam também. Em Levítico capítulo 9, quando o sacerdócio foi iniciado, que depois que estava todo o tabernáculo iniciado, né, é óbvio que pela primeira vez, todas as coisas que eram feitas sem o tabernáculo, agora seriam feitas dentro de todas aquelas ordenanças do tabernáculo. Na primeira vez que isso aconteceu, que está registrado em Levítico 9, a partir do 22, diz assim: depois Arão, todo o capítulo é sobre como é a consagração de Arão, da sua família,
não é? Depois assim, depois Arão levantou as suas mãos ao povo, depois que tinha degolado os animais, feito todos os sacrifícios, depois Arão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram ao povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu do diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre suas faces, ou seja, caíram com as faces para o chão. Em Números 14, verso 10, quando o povo chegou finalmente a Cades Barneia, nós sabemos que é o último ponto antes de atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Nós sabemos que eles não vão entrar, porque algumas pessoas vão ficar, algumas não, né? Os espias vão ficar com medo e o povo todo vai ficar apavorado, em vez de descansar em Deus. Isso deve ensinar algo para nós, não é? Essas pessoas viram algo da glória de Deus e não puderam descansar e ter paz nele. Ficaram com medos, ansiosos e desesperados. Então eles morreram no deserto. A ideia de que 1 milhão e pouco de pessoas, todas elas com temperamentos diferentes, deviam todas entrarem, é porque todas elas deviam ter visto a glória de Deus e honrado Deus, não é? Com a sua adoração e confiança e descanso. Mas elas não puderam fazer isso. Mas aqui diz que quando eles chegaram em Cades Barneia, em vez de entrar na terra prometida pela fé, eles começaram a murmurar e reclamar porque estavam com medo. É medo. Você pode dizer que um era mais tímido, era menos tímido, um tinha determinadas dificuldades psicológicas, porque eles eram escravos. Imagina se um sociólogo fosse analisar esse pessoal aqui, ia deixar todo mundo voltar e dizer, gente, vamos lá, olha a sociologia que diz, cresceram como escravo, pai deles era escravo, avô escravo, como é que esse pessoal vai ter confiança? Eles vão ter que fazer análise durante muito tempo para recuperar um pouco da confiança, porque eles não têm confiança. Eles eram escravos, eles não podem ter confiança porque eles têm traumas terríveis. Não, o negócio é o seguinte: Caleb e Josué disseram: olha, os nossos inimigos são como pães para nós, porque eles realmente tiveram olhos para ver, é o que Moisés vai dizer. Esse povo, eles nunca tiveram olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Apesar de todas as coisas que aconteceram, eles não viram de verdade, né? O coração deles não era circuncidado. Mas Caleb e Josué disseram: não, nós queremos entrar, não é nada, eles são como pães para nós, Deus vai nos entregar. Eles tinham visto as muralhas, os gigantes, mas eles não queriam saber. Mas essas pessoas não, elas ficaram apavoradas. E a Bíblia diz assim, em Números 14, 10 e 11: mas toda a congregação disse que os apedrejassem, porém elas ficaram revoltadas com Moisés, com Arão, queriam entrar e já queriam matar eles. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim, apesar de tudo o que eu fiz, todos os sinais que fiz no meio deles? Nós sabemos como Moisés vai espiar o povo para que o povo todo não morra, mas eles não vão entrar. Esse livro de Hebreus vai tratar disso futuramente. Mais tarde, depois que Deus estabeleceu o sacerdócio, havia 3 homens que eram também sacerdotes, que decidiram assumir as funções sacerdotais por conta própria, além do que tinha sido estabelecido. Coré, Dotã e Abirão. E de acordo com o número 16, diz no versículo 19 que a glória do Senhor apareceu. Eles falaram: nós também somos sacerdotes. Moisés pensa que é sacerdote sozinho, junto com Arão, eles estão querendo ser os manda-chuvas, nós também sabemos fazer tudo. Então foi isso que aconteceu. Mas a Bíblia diz assim, no capítulo 16, 18 e 19: tomaram, pois, cada um o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Coré fez ajuntar contra ele todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Eles fizeram essa rebelião, levaram lá o povo todo. E o que aconteceu? Moisés saiu
da tenda, da congregação, e quando aconteceu isso, eles viram a glória de Deus. No mesmo capítulo mais tarde, quando o povo se rebela então a Moisés e Arão, e a glória do Senhor se manifesta e ameaça consumir todos eles, como por exemplo nas águas de Meribá, é feito de novo essa intercessão pelo povo. Nós sabemos que Coré, Dotã e Abirão, a glória do Senhor abriu a terra, eles todos morreram. Em 1 Reis 8:11 diz que quando o templo do Senhor ficou pronto, agora não era mais o tabernáculo, né? A glória do Senhor encheu, numa das maiores orações que nós temos na Bíblia, de Salomão, na consagração do templo. Diz assim, em 1 Reis 8:11: e os sacerdotes não podiam permanecer de pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Quando Salomão acabou de orar, a glória do Senhor, de novo, como acontecia lá com Moisés, encheu. E quando eles ofereceram a primeira oferta, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, a glória do Senhor foi vista, e o povo caiu e adorou. Diz assim: e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor, aqui é Yahvé, né? Eu sou, encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então veja, Deus não apenas revelou a sua glória na criação, os céus manifestam a glória de Deus, cada coisa tem essa emanação daquilo que Deus é, mas Deus não revelou só assim a sua glória. Ele revelou sua glória de maneiras muito especiais, na inefável Shekinah, no brilho da sua glória. E quando você continua lendo repetidas vezes, todas as aparências da glória de Deus têm sobre ele certa quantidade de mistério. É algo sempre meio apavorante, meio que enche o coração de temor. No mínimo, o bom temor que faz todo mundo cair com o rosto em terra. E sempre algo de misterioso. Você não consegue entender muito bem o que Moisés viu, não consegue entender muito bem as coisas. Não importa quantas vezes você leia, quantas vezes você reflita, há uma certa quantidade de mistério maravilhoso, é claro, mas muitas das vezes aterrorizante, relacionado à glória de Deus. Uma nuvem, uma coluna de fogo, uma luz ardente, relâmpagos, labaredas. Então é muito difícil para nós entender como deve ter sido. Nós lemos, podemos exercitar um pouco a nossa imaginação, mas é difícil. Há apenas um lugar onde nós podemos ir no Antigo Testamento para obter uma descrição da glória de Deus. Há um lugar onde, no Velho Testamento inteiro, alguém tentou descrever, para a gente não ficar só com essa coisa assim, era uma nuvem assim, ou é um brilho, ou uma coisa. Alguém tentou, da forma mais clara possível, descrever a glória de Deus. E isso foi o profeta Ezequiel, sob inspiração do Espírito Santo. Não é só Ezequiel, não é? Inspirado pelo Espírito Santo, ele nos dá a única descrição da Shekinah de Deus. A única pessoa que tentou descrever o que estava vendo, não só uma luz, um clarão, uma nuvem que acendia, uma coisa que você... Ele tentou dizer: não, vou explicar o que é. E Ezequiel 1, a partir do 4, diz assim: olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo revolvendo-se nela e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa como cor de âmbar, que saía do meio do fogo, e do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem, e cada um, quer dizer, olhando assim, era um ser humano, né, igual a gente assim, mas o rosto era diferente. E cada um tinha 4 rostos, 1, 2, 3, 4, assim, já é bem estranho. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. A manifestação da glória de Deus quase sempre está acompanhada de criaturas viventes, de serafins, de
querubins. E a Bíblia diz assim, e os seus pés, Ezequiel continua, e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido, e tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de um homem. O do lado direito, todos os 4 tinham o rosto de leão. O do lado esquerdo, todos os 4 tinham o rosto de boi, e também tinham o rosto da águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha 2 asas juntas, uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava para diante de si, para onde o espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. E quando a semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, como uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia. E do fogo saíam relâmpagos. E os seres viventes corriam e voltavam, à semelhança de um clarão de relâmpago. Vocês estão entendendo, né? Assim, já pegaram aonde Ezequiel quer levar as nossas mentes. Mas ele não para, porque ainda não descreveu tudo o que ele quer ser preciso. Então, e viu os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor do berilo, e as 4 tinham a mesma semelhança, e o seu aspecto, a sua obra, era como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando, elas andavam pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam. E os seus aros eram tão altos que faziam medo. E estes 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. E andando, os seres viventes andavam as rodas ao lado deles. E elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Francamente, pessoal, isso não melhorou nada, né? A segunda parte da explicação da glória de Deus, eu achei que piorou um pouco, assim, para entender, mas ele não vai parar, porque não explicou tudo ainda. E você chega no versículo 26, e diz assim, e por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra, de safira, e sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem na parte de cima, sobre ele. E via-o como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele ao redor. Desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Você diz, misericórdia, pastor. O que Ezequiel está vendo? O que está explicando para nós? Me ajude. Já me perdi há muito tempo na explicação, a pessoa diz. E eu ouço as pessoas perguntando isso há anos. O que isso significa? Dou a você a maneira mais simples de falar sobre isso. Não tem a menor ideia. Não tem a menor ideia da descrição que Ezequiel fez da glória de Deus. Ele é a pessoa que melhor tentou em todo. Não há mais nada igual a isso no Velho Testamento. Ezequiel fez o seu melhor, o melhor que ele pôde para revelar algo de Deus, mas estava tentando descrever o indescritível para nós. Ele estava tentando, como um homem disse, desparafusar todos os parafusos do universo que foram feitos para mostrar a glória de Deus. Se você desmonta um relógio, você fica confuso, mas ele está tentando desmontar tudo que o universo é em seus pedacinhos e fazer a gente olhar para aquilo tudo. Ele estava tentando nos dizer algo que era impossível de se comunicar com as palavras humanas. Ele viu a glória do Senhor. É isso que Paulo viu. Quando Paulo disse que não é lícito falar ao ser humano o que ele viu, Paulo não estava dizendo que foi proibido. Tu viu, mas tu não conta para ninguém, tu não seja fofoqueiro, Paulo. O que Paulo diz
no original, é que o que ele viu não pode ser contado ao ser humano. O que ele viu não tem como outro ser humano contar para outro ser humano com as palavras dos seres humanos. Agora, o que é isso? O que todas essas coisas? Ele diz no versículo 24: como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Ele está terminando. Este era o aspecto da semelhança da glória de Deus. E vendo isso, caí prostrado, e então ouvi uma voz que falava. Você viu? Tudo que ele descreveu, ele disse, isso é a descrição da glória de Deus. Acontece com ele o que aconteceu com todo mundo lá no deserto, quando via a glória de Deus, caiu com o rosto em terra. Eu quero dizer, o que Ezequiel está dizendo é o seguinte: essa é a descrição, esse é o melhor que eu posso. Essa é a melhor coisa que eu posso fazer para descrever para vocês a glória de Deus. Melhor do que isso é impossível. Não há nenhum outro lugar na Bíblia que ninguém tentou, que alguém tenha tentado como Ezequiel. Ele está dizendo, eu fiz o melhor possível, mas simplesmente não posso te dar, porque é muito misterioso, é demais. Na melhor das hipóteses, ele fez um bom esforço. Ele fez o melhor trabalho que o ser humano, ou uma criatura, vamos expandir, fez para falar sobre o aspecto da glória de Deus. Ele viu a glória do Senhor mais tarde, depois no capítulo 3, e ele vai ver de novo a glória do Senhor mais tarde no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10. Ele viu, mas ainda assim ele não conseguiu explicar melhor do que isso. Agora está chegando o dia, diz o profeta Abacuque, quando a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mas até aquele dia do conhecimento completo, nós estamos lidando com esse tipo de percepção, essa percepção limitada. Nós realmente não entendemos. E Ezequiel poderia e não poderia descrever, e quanto mais ele continua, mais enrolado nós ficamos. Quase a gente ora para Ezequiel parar de explicar a glória de Deus, porque a gente pensa, se eu ler vários capítulos com esse tipo de explicação, no final eu vou estar com a minha mente toda embaralhada. Então a criação, você vê, toda a criação revelou a glória de Deus. E além disso, a Shekinah, essas aparições da glória, muito especiais, revelaram a glória de Deus. Moisés viu isso que Ezequiel está tentando descrever, quando ele pediu para ver a glória de Deus, e Deus deixou ele ver um vislumbre dela. Israel via isso, e Adão viu algo disso. Mas mesmo com esses, o que você tem? Mistério. Você tem mais desconhecimento do que conhecimento. Se tudo que tivéssemos fosse isso, nosso entendimento da glória de Deus seria envolto em confusão. E no entanto, Deus quer que nós conheçamos. Deus fez tudo para revelar a sua glória. E Ele quer que a gente perceba, Ele quer que a gente entenda sua autorrevelação. Como é que nós podemos saber se isso é tudo que nós temos? Bem, finalmente Isaías aparece. Isaías diz o seguinte: a glória do Senhor será revelada. Está chegando uma divulgação maior, uma divulgação que todos vão entender, uma divulgação que não vai ser uma tentativa, não vai ser o melhor possível que um ser humano consegue. Vai chegar uma revelação incrível de Deus. E está chegando uma revelação completa. E vamos ver como o Novo Testamento fala do seu cumprimento. É sobre isso que Hebreus começa. Deus, que em diversas ocasiões e de diversas maneiras falou no passado aos pais pelos profetas, e nós podemos parar por aqui. Deus falou, esse é o assunto, não é? Deus falou, a autorrevelação de Deus, como nós vimos na criação, através dos profetas, através das aparições da Shekinah. Deus falou, Ele fez isso em momentos diferentes e de diferentes maneiras, de várias formas. Isso é o que esses dois termos significam: momentos diferentes e de diferentes maneiras. Deus falou em momentos diferentes, Deus se revelou. Primeiramente, agora
marque para os pais, isso é, para os progenitores históricos de Israel, os homens piedosos do passado, ele falou pelos profetas. Agora pense comigo, vamos reunir o que nós aprendemos até agora. Ele falou sobre a sua glória pelos profetas. Falou sobre o quê? Através de Ezequiel, como a gente viu. Falou assim, a melhor revelação que o Espírito Santo fez através de um homem sobre a glória de Deus. Deus não ficou calado, não é? Deus não permaneceu invisível, distante, Deus não se deixou envolto nas nuvens das trevas, mas Ele brilhou a luz da sua glória. Antes de tudo, Ele brilhou a luz da glória na criação, e tudo é uma emanação, de alguma forma, da glória de Deus, tudo que existe. E então depois Ele brilhou a luz da sua glória na Shekinah, e aquelas maneiras muito especiais pelas quais Ele invadiu a vida do povo no Velho Testamento, não só através das vozes dos profetas, como por exemplo Ezequiel tentando descrever a glória de Deus, mas quando a própria Shekinah apareceu aos olhos do povo, como a gente viu várias vezes aqui. Mas de maneira mais maravilhosa, conclusiva e útil, não é? Ele se revelou além da sua criação e além da Shekinah, ele se revelou através de palavras que dava para entender melhor. De modo que a maior revelação no passado não é a visão da Shekinah, não é a compreensão da criação, ver Deus, a glória de Deus na criação, nem era ver a glória na nuvem, a glória, não. A compreensão mais profunda foi falada pelos profetas, mas nós vimos os profetas falando. Amós 3, por exemplo, diz assim: o Senhor Deus não fará nada a não ser que Ele revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. E Ele revelou através dos profetas, nos escritos do Antigo Testamento, como a gente viu, Ezequiel, enfim. Agora ouça, a criação e a Shekinah é limitado para revelar Deus. Você pode achar incrível, a nuvem, é limitado. Você conhece pouco de Deus, porque há um limite. E a revelação da criação, como o sol manifesta a Deus, como o besourinho, como as coisas micro e macros revelam Deus. Então a palavra escrita dá conteúdo à criação, dá conteúdo à Shekinah. Podemos então emprestar as palavras de Jó, pegar emprestado, que Jó diz assim, em Jó 26,14: eis que isso são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Tudo que a criação faz, todas essas revelações de Deus, é tão pequeno a respeito do que Ele é. Quem pode entender isso? A dimensão, você vê, Deus apenas sussurra na criação, Deus apenas sussurra na Shekinah, mas Ele fala aos pais pelos profetas. Aí já não é um sussurro difícil, de uma compreensão mais difícil, como é na criação. Você ouve o sussurro, você vê, ela manifesta a glória de Deus, e não é o sussurro da Shekinah, agora já é uma fala, não é um sussurro, é uma voz. Mas você sabe de uma coisa? Até isso era completamente cheio de mistério, não é? A gente viu Ezequiel fazendo o melhor que a mente humana pode fazer, inspirada pelo Espírito Santo. E eu duvido que na Bíblia haja alguém mais impressionante no Velho Testamento do que Daniel. É a única pessoa em que não há nada registrado sobre ele que você pensa, caramba, puxa vida, não há. Tudo sobre Daniel é incrível. Não há ninguém igual Daniel nas páginas do Velho Testamento. E realmente ele era um homem que sabia orar. A oração de Daniel é um compêndio sobre oração. Ele sabia como andar com Deus. Desde 15 anos de idade ele estava na Babilônia. Não teve essa coisa de que era muito adolescente, muito jovem, muito influenciável. Ele foi tirado dos seus pais, da sua casa, com 15 anos de idade, e foi levado para um lugar que era tudo idolatria, orgias sexuais, todas as coisas opostas a Deus, sem ter nenhum adulto que controlasse ele. Pelo contrário, todo o poder ali dizendo vai, vai, vai. E ele se manteve firme. E ele viveu 90 anos na Babilônia, sobre não só reis diferentes, mas impérios diferentes.
Você viu um homem, na palavra, ele sabia o que era viver uma vida de obediência, ele tinha um senso de história, ele viveu mais de 90 anos, ele viu Deus trabalhar por todos esses anos. Não há ninguém como ele assim. Ele teve a revelação de Deus que não foi igualada por ninguém. Ele viu o futuro como ninguém no Antigo Testamento. Ele teve revelações sobre o futuro que nenhum outro profeta teve. Dado tudo que ele foi em seu relacionamento pessoal com Deus, tudo que ele foi através da revelação divina, as profecias que ele escreveu, todos esses fatores, no final de Daniel, no capítulo 12, versículo 8, ele diz o seguinte: eu ouvi, mas não entendi. É o cara mais incrível, com as profecias mais incríveis do Velho Testamento. Mas ele diz assim: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? A gente quase que pergunta: você não entendeu, Daniel? Eu estava esperando que você me dissesse que estava entendendo, que a gente estava com dificuldade. Mas você que estava falando, e você que viveu essa vida incrível, nós esperávamos que você dissesse no final do seu livro que você entendeu. Mas agora você vem dizer para nós no fim que você viu, mas você não entendeu. Você não entendeu. Se tudo que você tinha, você vê, fosse a criação, você só teria sussurros. Se tudo que você tivesse fosse a Shekinah brilhando em cima do Monte Sinai, brilhando nos lugares, você ia ter sussurros. Se tudo que você tivesse fosse o Antigo Testamento, então você teria uma voz, melhor que sussurro. Mas mesmo assim haveria tanto mistério. E é por isso que 1 Pedro 1, 10 e 12 diz que os profetas, eles escreveram, mas eles mesmo ficavam tentando entender todas aquelas coisas, eles não conseguiam. É por isso que há essa declaração honesta, é por isso que há aquela descrição de Ezequiel, quase que no final ele pede: gente, esse foi tudo que deu. Eu sei que ficou difícil, mas aqui a gente não precisa imaginar, né? Daniel diz: eu ouvi, mas eu não entendi. Pedro diz assim: do qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas. Não é porque eles não quiseram, não tentaram, né? Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles, porque se houve profecia, houve comunhão com Deus, então só podia ser o Espírito de Cristo. Não há outro caminho para Deus a não ser Jesus. Os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempos ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que o Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos também desejam entender. 1 Pedro 1, 10 e 12. É por isso que Hebreus 10, 39 e 40 diz assim: e todos esses, tendo sido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. A conclusão não veio até a melhor coisa chegar, até a nova aliança se estabelecer. Então, com tudo que eles tinham, o que eles tinham era mais mistério do que qualquer coisa, não é? A plenitude estava faltando, toda a revelação na criação, toda a revelação nas visões incríveis, das manifestações da Shekinah de Deus, que em certas ocasiões Deus falou dessa forma, e todas as vezes que os profetas falaram, eles não obtiveram a imagem, a verdadeira e completa de quem Deus é. Eles não puderam ver a glória de Deus como ela é. A criação não ajudou a realmente se enxergar a glória de Deus. Ela ajudou, mas era só um sussurro. A Shekinah ajudou, mas era só um sussurro. A palavra dos profetas ajudou, mas não tirou o mistério. Mas havia sempre essa incompletude, até
o versículo 2 de Hebreus, que diz: mas ele falou nos últimos dias novamente. E como ele falou em seu Filho. Agora, isso é Deus gritando. Você vê, Deus estava sussurrando na criação, sussurrando na Shekinah, estava falando, mas cheio de mistérios nos profetas. Então, se ele sussurra na Shekinah, se sussurra na criação, se ele fala no Velho Testamento, ele grita em seu Filho. Aqui você não pode errar, aqui é inconfundível, aqui é a exata expressão do que eu sou, aqui vocês estão me vendo, aqui não há mistérios. Você vê Deus perfeitamente. Seu julgamento, sua justiça, seu amor, sua sabedoria, seu poder, sua onisciência, seu coração humilde, sua disposição de mostrar misericórdia, sua ira infinita, você vê perfeitamente Deus. Há muito para vermos nesses versos ainda, mas deixa eu me adiantar só um pouco, e depois terei que voltar. O verso 3 diz: o qual sendo o resplendor da sua glória e a exata imagem da sua pessoa. Você vê o que Jesus é, você vê o que é a revelação de Deus em Cristo. Não falta nada de Deus. É Deus, não existe um Deus por trás de Jesus Cristo. Ele é Deus e ele revela quem Deus é. Está tudo fluindo dele. Enquanto a gente vê ele caminhar pelo mundo, enquanto a gente vê ele nascendo numa estrebaria, enquanto a gente vê ele completando o seu trabalho, vivendo sua vida, a plenitude de Deus é vista como nunca foi vista. Em 2 Coríntios 1:20 faz uma declaração monumental que você deve lembrar e marcar na sua Bíblia. A Bíblia diz: todas as promessas de Deus, todas, são sim, e nele, em Jesus, o amém, para a glória de Deus. Tudo que alguém pode ver de fato em Deus, só pode ser visto nele. Toda a glória de Deus é sim e amém em Cristo. Ele se torna aquela revelação completa e perfeita de Deus. Então veja o versículo 2. Nesses últimos dias, quais últimos dias? Esse é um termo que se refere ao período messiânico, de quando ele nasceu até quando ele voltar para buscar o seu povo. Os últimos dias começaram quando ele veio. Então há um longo período desses últimos dias. Agora nós já temos 12.000 anos. João disse: filhinhos, esses são os últimos dias. O Novo Testamento diz: ele apareceu uma vez no fim dos dias, no fim dos tempos. Então, esses são os últimos dias da revelação perfeita de Deus. Não há mais nada para Deus revelar, não porque virá uma outra coisa, é porque Jesus é a perfeita revelação de Deus. Você vê o absurdo final quando alguém diz que queria novas revelações? Foi a última vez que Deus falou e fala, ele fala em seu Filho. Ele não fala nada, por quê? Porque o seu Filho é a exata expressão do seu ser. Não há nada que você possa conhecer de Deus fora de Cristo. E não há nada que Cristo não tenha revelado do seu Pai. Ele pronunciou sua voz em seu Filho. E assim, depois que Deus deu o seu sussurro na criação, seu sussurro na Shekinah, e Deus falou no Velho Testamento, agora ele gritou o seu Filho. E o Novo Testamento nos dá essa revelação perfeita, final. Não há mais nenhuma revelação a ser feita. Se tivesse um profeta igual a Ezequiel, você viu o que Ezequiel ia fazer a gente ver da glória de Deus. Você viu a explicação dele, você viu o melhor que ele pôde. Esses são os maiores profetas. Tudo que eles revelaram não fizeram você ter mais do que um monte de mistérios a respeito de Deus. Você não podia conhecer Deus através da revelação de Ezequiel, de fato. Você viu
Daniel fazia as profecias mais incríveis sobre o futuro, falar sobre o ancião de dias, falar sobre Jesus, mas depois ele dizia: eu ouvi, mas eu não entendi. Vimos homens como Daniel, como Ezequiel, os melhores, nada. Por quê? Porque não havia ninguém, nem nenhum ser, que pudesse expressar quem Deus é, a glória de Deus. Você vê quando os melhores tentaram, ou alguém diz, como Daniel, eu não entendi, ou tenta explicar como Ezequiel, e aí a gente que diz, eu não entendi. Quando as pessoas dizem que elas querem novas revelações, elas não estão falando sobre Cristo, nem sobre Deus, nem sobre a glória de Deus. Nós sabemos o que alguém quer quando diz que acredita que existem novas revelações. É óbvio que ninguém acreditaria se alguém dissesse: eu tenho uma nova revelação de Cristo que não está na Bíblia. Você ia dizer o quê? Heresia. Esse cara é um herege. Então, que revelação que as pessoas querem seguir? Toda a glória de Deus está em Cristo. Então, eu não posso buscar a glória de Deus em outras revelações. Nós vimos que nem a revelação da criação, nem da Shekinah, e nem dos profetas, realmente podia nos mostrar a glória de Deus. Mas agora, no fim, nos últimos dias, até eu voltar, eu falei em meu filho. Falei perfeitamente. Ele é a exata expressão de quem eu sou. Todo mundo que diz que quer mais revelação não quer conhecer mais Cristo. Porque nós conhecemos a glória de Deus, a luz da glória de Deus na face de Cristo, na Bíblia, que é a revelação final dos últimos dias. Ele falou em seu Filho. Não há mais nenhuma revelação que vai ser feita em Cristo. A revelação final é feita na cruz, naquilo que é revelado sobre a cruz, em tudo que Cristo foi, em tudo que Ele viveu. Não há mais nada. Todo mundo que diz que quer ou que acredita em novas revelações, ele está falando o seguinte: a gente já sabe, ele quer cartomantes. Ele não está interessado em Deus, está interessado em si. Ele quer saber se amanhã ele vai casar, não vai casar, vai trabalhar, não vai trabalhar, com quem ele vai casar, se é com João, com a Maria, se alguém vai morrer, se não vai morrer, se ele vai viver, se não vai viver, se ele vai ganhar o dinheiro, se não vai dinheiro. Essas pessoas não estão interessadas em Deus. Quando nós estamos interessados na glória de Deus, Deus está dizendo para nós: nesses últimos dias, eu falei perfeitamente no meu filho. Se alguém não me vê em meu filho, não há mais nada. Porque só uma razão para alguém não estar vendo a glória de Deus em Cristo. Uma razão. Paulo diz: porque o Deus deste século cegou os olhos dos incrédulos, para não verem a luz da glória de Deus na face de Cristo, para não verem a glória do Evangelho. A única explicação é que essa pessoa está cega por Satanás, ou ela está vendo e não há mais nada para ver. Você vê a base do solo de Escritura. Nos últimos dias, Ele falou em seu Filho, a exata expressão da sua glória. Ou como João disse lá no início: o verbo virou gente e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Como? Exatamente como a glória do unigênito do Pai. Não agora misterioso. Agora nós não estamos com aquela visão de o que Ezequiel está tentando descrever é a glória de Deus. E quem revela a glória de Deus? Cristo. Você vê, quando Cristo chega, quando a exata expressão do Pai chega, nós não temos mais aquela confusão de alguém tentando explicar, a gente não está conseguindo entender. Então há uma nota interessante que a gente vê aqui, alguns lugares diz que ele falou pelo Filho, e dá uma ideia errada, né? Ele falou no Filho, não é como falou através dos profetas, só que a mensagem dele era maior. Ele é a revelação da glória de Deus. No passado ele falou por profecias, ele falou por profetas, mas agora ele não fala assim, ele fala no Filho. E a ênfase então não está tanto a ênfase está na qualidade final do Filho como a revelação de Deus. Em outras palavras, seu Filho é infinitamente melhor do que todos os profetas juntos, porque todos os profetas juntos só podiam nos dar uma visão de Deus que ainda era muito distante da realidade. Ele está enfatizando a qualidade e a natureza final da revelação. Ele elevou a qualidade da sua manifestação à perfeição, quando ele mandou o seu Filho.
E isso nos encaixa no texto de Hebreus, porque todo o livro de Hebreus, a gente vai ver daqui para frente, basicamente é comparar Cristo com qualquer coisa. Ele vai dizendo, Cristo é maior do que os profetas, Cristo é maior do que os anjos, é maior do que os sacerdotes, é maior que Moisés, é maior que Arão, é maior que Melquisedeque, e assim por diante. Não há nada antes, nada depois. Todo o livro de Hebreus é para falar sobre a suficiência e como Cristo é incomparável, porque Ele é a revelação perfeita do Deus Pai. Ele é o brilho, como o brilho é do sol. Ninguém vai conhecer mais de Cristo do que como Ele se expressou, como Ele viveu, como Ele está expresso em Romanos, em Efésios. E na verdade, até, como eu estava dizendo, quem disse que queria uma revelação mais, não estava falando sobre Cristo mais, nem sobre a glória de Deus. Porque até essas pessoas, por mais herética que o coração delas seja, elas não acreditariam se alguém falasse que tem uma revelação sobre Jesus que não está na Bíblia. Quando elas falam isso, é óbvio, né, que o que elas querem é só leitura de mão, sabe? Que as pessoas procuram leitura de mão, bola de cristal, é o que elas estão querendo. Elas não têm, é algo totalmente voltado para o ego. A busca dos filhos de Deus é algo voltado para a glória de Deus. Você vê? E aqui eles têm a perfeita visão da glória de Deus, os corações regenerados. Eles não buscam mais a glória de Deus em tentar encontrar algo, ou algo que complete Cristo, que melhore Cristo, que revele mais da glória de Deus do que Cristo revelou. Ele não revelou muito da glória de Deus, Ele é a exata imagem do Deus Pai. Então, todo o livro de Hebreus é para comparar Cristo com qualquer coisa. A aliança, Ele é superior à aliança, Ele é superior a tudo. E nos últimos dias, até a sua volta, o Pai falou em seu Filho, falou, acabou, não há nada mais para ser dito. Não porque Ele não está dizendo, Ele está dizendo o tempo todo, em seu Filho. Como nós vimos, eu lembro que nós começamos na semana passada com uma citação da obra de C.S. Lewis, que ele diz para Lucy, não, eu não cresci, Lucy, mas quanto mais você crescer, mais você vai me ver grande, maior. Então, ele continua no verso 2 e 3, e é isso que a gente vai ver depois, não é? Para apontar algumas características do Filho. Então, se você observa o versículo 3, ele diz que é o brilho da sua glória. Quem é Cristo? Ele é a glória de Deus. E Jesus é aquilo que Ezequiel tentou descrever, e você viu a descrição. Se Ezequiel pudesse, ele falaria, eis o Cordeiro de Deus, mas ele não podia ainda. Ele não tinha visto o que nós vimos, o que nós conhecemos. Pedro diz, eles tentaram, eles se esforçaram, porque o Espírito de Cristo estava neles. E quando Ezequiel tentou descrever tudo que Cristo é, a sua glória, Ele é a glória do Pai, nós vimos a descrição. E aqui está dizendo, Ele é a radiação inefável de Deus, a glória, a radiação, é o brilho de Deus, Jesus. É por isso que João 1,14 diz, a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, o seu brilho, a sua refulgência, né? O seu fluir. A frase aqui, sendo o brilho, o resplendor da sua glória, é muito simples. Apaugasma significa esplendor, significa enviar luz, significa enviar brilho. É simplesmente dizer que Ele é o resplendor de Deus. Por isso algumas versões dizem assim. Assim como o brilho do sol chega à terra para iluminar e nos aquecer, e nos dar vida, e nos dar crescimento, também Cristo é o calor, o brilho. Você nunca vai ver o sol, a não ser pelo brilho do sol. Jesus é o brilho do Pai. Ao mesmo tempo, você pode ver como coisas diferentes, que são o brilho do sol e o sol, mas você não pode separá-los, não é? Mas você não pode, eu queria ver o sol sem o seu brilho, isso é ridículo, não é? E quando o homem tentou descrever, você não podia ter a exata imagem do sol, a imagem de Deus, mas Jesus é o próprio brilho.
Também Cristo, então, é nele que nós sentimos o calor, o brilho, tocando o nosso coração, tocando o nosso interior, tocando o palato da nossa alma. Então nós temos o quê? Nós temos fluindo disso o crescimento de todas aquelas afeições espirituais. O brilho do sol é da mesma natureza que o sol, é tão antigo quanto o sol. Nunca existiu o sol sem o seu brilho, ou o brilho sem o sol. O brilho do sol não pode ser separado do sol, no entanto é distinto. O Filho eternamente é a expressão do Pai. Assim, Cristo é Deus, e ainda assim é distinto. Ele é Deus, e ainda assim Ele é a manifestação de Deus. Ele é a glória de Deus. Ele grita a realidade de Deus, que só é sussurrada no universo, que só era sussurrada na Shekinah, que foi falada na linguagem humana, em que tinha muito mistério pelos profetas. Ele é o Filho ressuscitado, brilhando. A ilustração mais gráfica disso, encontrada, é um texto familiar, em Mateus 17, que diz assim: e depois de 6 dias, Jesus levou Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a uma alta montanha em particular, e foi transformado, transfigurado diante deles. Seu rosto brilhava como o sol, e suas roupas eram tão brancas quanto a luz. Ali estava ele mostrando a sua glória. Você vê aquilo que Ezequiel tentou contar, aquilo que a nuvem e o brilho mais escondiam do que revelavam, aquilo que Moisés viu assim. Lá estava ele naquele monte, naquele dia, revelando essa glória. Ele queria que eles soubessem quem ele era, de uma maneira mais profunda. De uma nuvem que os cercava, havia uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ouçam ele. Eu não tenho mais nada a dizer. Tudo que o Pai tem para dizer para nós é: esse é meu filho amado, olhem para ele, ouçam ele. É por isso que o texto diz: nos últimos dias, até o fim agora, ele nos falou em seu Filho. Não há nada que vai ser falado nos últimos dias, não há nenhuma revelação a não ser o Pai nos falando em seu Filho. E ali estava Moisés e Elias, e essa era uma realidade maravilhosa. Por que isso estava acontecendo? Mostrar aos discípulos, sem sombra de dúvida, de quem ele era. Ele era a voz de Deus. Ele era a Shekinah que Moisés tentou revelar. É que o tabernáculo que ele construiu tentava mostrar. Elias está representando os profetas, né? Ele é a glória que todos os profetas tentaram. Você viu Ezequiel, você viu Daniel, Isaías, Moisés, a lei e todas as coisas que ela revela de Cristo. Elias, os profetas, e eles deveriam não ouvir, porque todas essas coisas eram sussurro na criação, sussurro na Shekinah, uma fala nos profetas, mas nele é o brilho da glória. Ele é o brilho da glória. Moisés e Elias, os quais deixaram esse mundo envolto em mistério, não é? Moisés e Elias haviam começado 2 épocas de milagres no Antigo Testamento, e Jesus é a revelação final disso. Tanto um quanto o outro tiveram as suas mortes, a sua partida do mundo misteriosa. Moisés, ninguém entende direito o que aconteceu de fato, não é? Com ele, é obscuro para nós. Elias foi transladado, e Cristo morreu uma morte única. A morte dele era a propiciação de todos os eleitos de Deus. Mas quando eles viram a glória, ouviram a voz de Deus e viram a presença de Moisés, de Elias, foi uma afirmação, além de qualquer discussão, de que ele é o próprio Deus. Ele não fala de Deus, ele é o brilho de Deus. E o brilho de Deus é o próprio Deus. E é por isso que mais tarde, no ministério de Pedro, ao escrever sobre isso, ele diz assim, em 2 Pedro 1, 16 e 19: porque não vos fizeste saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas por nós mesmos. Vimos a sua majestade.
Porquanto ele recebeu Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o prazer. Então ele é o nosso ponto final de confiança e revelação. De volta a Hebreus 1 para encerrarmos, você pode olhar para Jesus, em todos os seus aspectos, e tudo que você vê é a glória de Deus em carne humana, de tal maneira que a expressão disso é a Bíblia dizer: nele habitava corporealmente a plenitude da divindade. Toda vez que Jesus agia, é isso que era expresso. O versículo 3 diz: ele é a imagem expressa, exata. É por isso que não há mais revelação nenhuma. Não é porque o Pai nos falou em seu Filho. Ele é a expressão exata. Como você pode aumentar o exato? Aumentar o perfeito, melhorar o perfeito. A palavra characta, que é a partir da qual nós temos a palavra caráter aqui, basicamente é a palavra clássica em grego, que significa uma ferramenta de gravação, um selo, ou um molde onde alguma coisa é feita. Essa é a palavra que foi usada. Ele tem ideia de uma cópia, de uma imagem, de uma reprodução. Ele está dizendo: Cristo é a imagem perfeita, não há nada que não esteja nele. Ele é a imagem expressa, é o caráter revelado, ele é a marca de Deus, ele é o selo de Deus em carne humana. Então Paulo, 2 Coríntios 4:4 diz: Cristo, a imagem de Deus. E quando Paulo fala isso, a palavra que ele usa é uma palavra diferente da que o autor de Hebreus está usando. Aqui é enk, que significa uma reprodução exata, uma imagem exata, uma cópia exata, não é? Então, character ou enk, Jesus é o selo de Deus, é a marca de Deus, é a imagem de Deus, é o brilho de Deus, é exatamente o que Deus é. Eu devo me acrescentar que essas palavras, mesmo na melhor das hipóteses, ficam aquém. As duas palavras em grego que estão sendo usadas, porque, de fato, o que a Bíblia está dizendo é que ele é a essência, de maneira análoga, sem perder coisa nenhuma daquilo que Deus é. E mesmo quando ele se tornou um homem, nada foi perdido, de tal maneira que nele habitava a plenitude da divindade. Colossenses 2:9, nele habita toda a plenitude da divindade corporalmente. Ou em outra versão, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É a expressão perfeita. Então, o livro de Hebreus é a respeito dessa glória revelada perfeitamente. O livro de Hebreus é sobre Jesus é superior a qualquer coisa. Se você realmente viu Cristo, você nunca ia pensar que precisar de mais uma coisa, mais uma revelação, mais uma coisa. Ou você nunca ia duvidar desse poder infinito de transformação. Porque Paulo diz que nós somos transformados de um grau de glória para outro grau de glória quando nós contemplamos a glória de Deus em Cristo. Paulo está dizendo o seguinte: se não há uma mudança em minha vida, ou se você diz que há alguma coisa física, espiritual, biológica em você, que está além dessa visão, você não está vendo Cristo. Porque tudo que é necessário para a vida e piedade, nós temos em Cristo. E não há mais nada que Deus tenha para falar para você nos últimos dias, ou seja, até a volta de Cristo, que Ele não fale em seu Filho. Não há nenhuma nova revelação, não há nada, porque Ele é a exata expressão do Deus Pai. Nele nós vimos o que um dos melhores profetas tentaram explicar para nós, como Ezequiel, e nós não entendemos nada. Ou o melhor profeta que viu o futuro, como Daniel diz: eis que eu ouvi, mas não entendi. Mas agora aqui está alguém, ouça ele. Esse é meu filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. Nele habita corporalmente a plenitude da minha divindade. Ele é o brilho. Vocês sequer podem, jamais vão me ver a não ser nele, porque ele é o brilho do sol. Como é que você vai ver o sol sem o seu brilho? Para sempre, eternamente, nós vamos ver a glória de Deus na face de Cristo.
É sobre isso que é Hebreus. É por isso que essa é a base do solo Escritura. É por isso que não há mais nada a não ser as Escrituras. Não é porque Deus não está nos falando, é porque Ele nos fala em seu Filho. E a não ser que você arrume alguém maior que o Filho de Deus, ou alguma coisa que seja a exata expressão de Deus, rebaixando o Filho de Deus, você não pode encontrar nada de Deus fora da face de Cristo. É sobre isso que o livro de Hebreus é. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nos últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a exata imagem da sua pessoa, e sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesma a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus nas alturas. Nós vamos continuar nesses 3 versos na semana que vem. Vamos orar. Come to